Oi, leitores ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal. Estamos nos encaminhando aí para o último capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E hoje nós vamos ler o 7º capítulo. Eu sempre falo em todos os vídeos que perdoem-me por acaso se vocês ouvirem algum barulho, porque aqui é vida real, então enquanto eu leio e estudo, também contribuo com vocês. E vocês podem contribuir comigo deixando o like neste vídeo, para não esquecer, porque geralmente todo mundo esquece, todo youtuber fala que todo mundo esquece, que deixa de se inscrever no canal. Então eu já peguei o jeito. E aí vocês se inscrevam, por favor, para me ajudar também. Tô com uma meta aí de bater 1000 inscritos no canal. Conto com a colaboração de vocês. E se você ainda não leu os outros capítulos deste livro, segue a playlist aí que tem todos os capítulos. Eu nunca sei onde é que a pessoa tá chegando, né? Se no primeiro, segundo, terceiro, quarto capítulo. Você que já é de casa, por favor, você já se inscreveu? Você já deixou seu like? Super obrigada mesmo. E agradeço demais, gente, vocês por terem ficado até aqui comigo. Depois desse capítulo, teremos algumas reflexões. Eu não sei se eu trarei aqui para o canal, mas se você já estiver inscrito, ativar o sino, você vai receber a notificação. Dito isso, peguem, por favor, a água de vocês, o chá, café, não sei qual que é a bebida de vocês aí, chimarrão, tereré, não sei onde que você está. Depois me diz aqui também, por favor, neste vídeo. E sentem-se confortáveis se puderem, se não, fiquem em pé. Hoje estou em pé. E aí vocês façam a leitura comigo. Espero que vocês estejam apreciando. E, novamente, muito obrigada mesmo por estarem aqui comigo. Vamos lá. Boa leitura a todos. Livro A Coragem de Ser Imperfeito, da autora Brené Brown. Capítulo 7. Criando filhos plenos. Ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos de maneira certa, mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Criar filhos na cultura da escassez. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao seguirmos certas regras ou adotarmos o método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão da frustração ao terror. A necessidade de precisão em um terreno incerto como esse deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são, ao mesmo tempo, sedutoras e perigosas. Digo perigosas porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos ao método ou abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essa diferença como uma afronta ao modo como educamos nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. Enterrado em algum lugar profundo de nossas esperanças e nossos receios a respeito da maternidade e da paternidade, está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação de filhos nem garantias. Dos debates sobre criação como apego,
Attachment Apparent e sobre como as crianças são mais educadas na Europa, até o desprezo das mães tigres e dos pais helicópteros, as discussões exacerbadas sobre educação nos abstraem convenientemente desta verdade importante e dura. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Não sou uma especialista em criação de filhos. Na verdade, acho que essa função, nem sequer existe. Sou uma mãe envolvida, mas imperfeita e uma pesquisadora apaixonada. Como mencionei na introdução, sou uma construtora de mapas e uma viajante. Assim como para muitos de vocês, criar filhos é, de longe, minha aventura mais intrépida e ousada. Desde o início da minha pesquisa sobre vergonha, sempre coletei dados sobre a criação de filhos e prestei atenção em como os participantes da pesquisa falavam de suas experiências como filhos e como pais. O motivo é simples. Nossas histórias de autovalorização, quando nos julgamos bons o bastante, começam com nossas famílias de origem. A narrativa certamente não termina aqui, mas o que aprendemos sobre nós mesmos e a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância determina um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar um amor próprio, ou então nos dará esperança, coragem e força para a nossa jornada. Não há dúvida de que nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão dentro de nós quando são influenciados pelo ambiente. Mas, quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam e, talvez o mais importante, pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos, e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas, a maneira como ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar sua estrutura emocional, e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos de maneira certa, mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Como escreveu Joseph Chilton Pearce, acho que é isso, o que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Embora a vulnerabilidade da criação de filhos seja muitas vezes assustadora, não podemos nos armar contra ela nem colocá-la de lado, pois ela é o solo mais rico e mais fértil para ensinar a cultivar vínculos, significados e amor. A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Ela determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar e mensurar, em vez de ser. Se colocarmos de lado a questão de quem é o melhor, e descartarmos os parâmetros escolares como notas, desempenhos nos esportes, troféus e conquistas, iremos concordar que o que queremos para nossos filhos é o que queremos para nós mesmos, que sejam capazes de viver e amar intensamente. Se desejamos formar pessoas plenas, então, acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, tenham profundo amor e compaixão por si mesmos e pelos outros, valorizem o trabalho, a perseverança e respeito.
carreguem um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si. Em vez de procurar isso do lado de fora, tenham a coragem de serem perfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem em dificuldades. Saibam viver nesse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a reconhecer que não podemos dar aos filhos o que não temos e que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-las, serem pessoas vulneráveis, se mostrarem e se deixarem ser vistos e conhecidos, respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena, educar na perspectiva da abundância em vez de na perspectiva da escassez, diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar, viver com ousadia, procurando avançar um pouco mais a cada dia. Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo, as virtudes que dão sentido e significado à vida, só podem ser aprendidos se forem experimentados. E a primeira oportunidade para isso está dentro da família. Neste capítulo quero compartilhar o que aprendi sobre autovalorização, enfrentamento da vergonha e vulnerabilidade, especificamente como minha pesquisa sobre a criação de filhos. Esse trabalho modificou profundamente a maneira como Steve e eu pensamos e nos sentimos a respeito da educação no lar. O que aprendemos com a pesquisa mudou nossas prioridades, nosso casamento e nosso comportamento no dia a dia. Por Steve ser pediatra, passamos muito tempo conversando sobre pesquisas e os vários modelos de criação de filhos. Minha meta aqui é compartilhar uma nova perspectiva sobre esse grande ato de ousadia que é criar filhos plenos. Acabei de fazer uma pausa aqui para tomar água. Tomem também, se hidratem. Não sei se vocês estão fazendo leitura, só ouvindo mesmo, mas se hidratem, tá bom? Muito importante. Obrigada pela pausa. Compreendendo e combatendo a vergonha. Não acredite no mito de que, uma vez que se tem filhos, a vida dos pais acaba e só existe das crianças. Para muitos pais e mães, a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças. Para a maioria de nós, as grandes dificuldades e os desafios surgem a partir da meia-idade. Ser capaz de criar filhos plenos não significa ter compreendido tudo e apenas criar as dicas à risca. Cumprir as dicas à risca. Em vez disso, é aprender e explorar juntos o caminho. E acredite, há ocasiões em que meus filhos estão adiantados na caminhada, esperando por mim ou voltando atrás para me puxar para frente. Como mencionei na introdução, se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa forem divididos em dois grupos, os que têm um sentido profundo de amor e aceitação e os que se esforçam para obter isso, somente uma variável os separa: aqueles que se sentem amados, amam, vivem e se sentem aceitos, simplesmente acreditam que são dignos de amor e aceitação. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente a alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. Para criar filhos que acreditam no próprio valor e no próprio merecimento, devemos ser um modelo para essa viagem e essa luta. O mais importante que devemos saber sobre autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. Muita gente, por outro lado, carrega uma longa lista de pré-requisitos de autovalorização, atributos que herdamos, aprendemos e assimilamos inconscientemente ao longo do caminho. A maior parte desses pré-requisitos se encontra nas categorias de conquistas, aquisições e aceitação externa. É o problema do se, quando, eu terei dignidade quando, eu terei valor se. Isso pode não estar escrito e podemos não estar conscientes dos pré-requisitos, mas todos nós temos uma lista
que diz: eu serei valorizado quando perder alguns quilos. Eu serei valorizado se for aceito neste curso, ou se minha esposa não estiver me traindo, ou se não nos divorciarmos, ou se eu for promovido, e ou quando ficar grávida, e ou quando ele me convidar para sair, e ou quando nós comprarmos uma casa neste bairro, e ou se ninguém descobrir. A vergonha adora pré-requisitos. Nossa lista de valorização com limites se alinha perfeitamente com o modo de pensar dos gremlins e com o que eles gostam de nos dizer. Não se esqueça de que sua mãe acha que você deveria perder os quilos que ganhou na gravidez. Lembre-se de que seu novo patrão respeita apenas os profissionais com MBA. Todos os seus amigos se tornaram sócios da empresa no ano passado, menos você. Sabia? Como pais, ajudamos nossos filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade, ficando atentos aos pré-requisitos que, consciente ou inconscientemente, estamos transmitindo a eles. Estamos lhe mandando mensagens claras ou veladas sobre o que os torna mais ou menos aceitos? Ou estamos focando em comportamentos que precisam ser mudados, deixando claro que o seu valor fundamental não está em jogo? Costumo dizer aos pais que algumas das mensagens veladas mais destrutivas que transmitimos aos nossos filhos derivam das normas femininas e masculinas que vimos no capítulo 3. Será que estamos, aberta ou camufladamente, dizendo às nossas filhas que magreza, simpatia e submissão são pré-requisitos para a dignidade? Ou estamos ensinando a elas que enxerguem os rapazes como pessoas carinhosas e amáveis? Será que estamos enviando para nossos filhos mensagens para que sejam emocionalmente invulneráveis? Que coloquem o dinheiro e o status em primeiro lugar ou que sejam agressivos? Ou estamos ensinando a eles que devem tratar mulheres e meninas como pessoas capazes e inteligentes e não como objetos? O perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos. Em mais de 12 anos estudando a autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é, na verdade, contagioso. Se lutarmos para vivermos e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e os faremos vestir as camisas de força da perfeição. Só como um lembrete, do capítulo 4, o perfeccionismo não os ensina a se esforçar para alcançar a excelência nem a darem o seu melhor. Em vez disso, os leva a valorizar o que as outras pessoas acham sobre o que eles pensam ou sentem. Ele os estimula a atuar, agradar e provar. Infelizmente, tenho muitos exemplos disso em minha vida. Quando Ellen teve seu primeiro atraso na escola, ela caiu no choro. Ficou tão preocupada em quebrar as regras e decepcionar a professora e a diretora que desmoronou. Ficamos dizendo que não era nada demais e que todo mundo se atrasa de vez em quando, até que ela se sentisse melhor. Naquela noite comemoramos termos sobrevivido ao nosso primeiro atraso com uma pequena festa do atraso após o jantar. Ela concordou, finalmente, que aquilo não era algo tão horrível assim e que as pessoas talvez não a condenassem por ela ser humana. 4 dias depois, numa manhã de domingo, estávamos atrasados para a igreja e eu me encontrava à beira das lágrimas. Por que nunca conseguimos sair de casa na hora? Vamos chegar atrasados, reclamei. Ele olhou séria para mim e perguntou: Papai e Charlie estarão aqui em 1 minuto. Será que estamos perdendo alguma coisa tão importante assim? Não, respondi sem hesitar. Só detesto chegar na igreja atrasada e ter que me esgueirar entre os assentos ocupados. O culto começa às 9 horas e não às 9:05. Ellen pareceu confusa por um instante, então sorriu e disse: Não é nada demais. Todo mundo se atrasa de vez em quando, lembra? Eu vou dar uma festa do atraso para você quando chegarmos em casa. Às vezes, pré-requisitos e perfeccionismos são transmitidos de maneiras muito sutis. Um dos melhores conselhos sobre a criação de filhos que já recebi veio da escritora Toni Morrison. Ela estava no programa da Oprah, falando sobre seu livro O Olho Mais Azul.
A apresentadora mencionou que tinha lido uma passagem bonita a respeito das mensagens que transmitimos quando uma criança entra no cômodo onde estamos e pediu que sua convidada falasse sobre isso. Tony contou que é interessante observar o que acontece quando uma criança entra numa sala. Repare se o rosto dela se ilumina. Quando meus filhos eram pequenos e entravam na sala, eu conferia para ver se tinha fechado a braguilha da calça, se o cabelo estava penteado e se as meias estavam esticadas. Nós achamos que nosso amor e nossa afeição por eles está à mostra porque estamos cuidando deles, mas não é nada disso. Quando eles nos olham, veem a crítica em nosso rosto e pensam: o que está errado agora? Deixe que o rosto expresse o que está em seu coração. Hoje, quando meus filhos chegam, meu rosto diz que eu estou alegre por vê-los. É simples assim. Penso sobre esse conselho todos os dias. Ele se tornou uma prática de vida. Quando Ellen aparece na escada, pronta para o colégio, não quero que meu primeiro comentário seja: prenda seu cabelo, ou esses sapatos não combinam com seu vestido. Faço questão de que meu rosto expresse quanto estou feliz em vê-la, em poder estar com ela. Quando Charlie entra pela porta dos fundos e está suado e sujo, depois de cuidar do jardim, vou recebê-lo com um sorriso antes de dizer: não toque em nada até lavar as mãos. Achamos muitas vezes que ganhamos pontos na educação dos filhos ao sermos críticos, exigentes e impacientes. Esses primeiros olhares podem ser pré-requisitos ou construtores de autovalorização. A escolha é sua. Além de manter vigilância contra os pré-requisitos e o perfeccionismo, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem seu senso de dignidade e autovalorização. De outra maneira, o que nos remonta ao que aprendemos sobre as diferenças entre vergonha e culpa. Minha pesquisa aponta que o indicador principal de quanto nossas crianças estarão inclinadas para a vergonha ou a culpa está na criação que lhes oferecemos. Em outras palavras, temos muita influência sobre o que nossos filhos pensam de si mesmos e de suas dificuldades, sabendo que a vergonha está relacionada a vícios, depressão, agressão, violência, distúrbios alimentares e suicídio, e que a culpa está inversamente relacionada às consequências disso. Nós vamos querer criar filhos que se habituem mais a uma conversa interna de culpa do que de vergonha. Isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença entre você ser mal e você fazer alguma coisa má. E não se trata apenas de semântica. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores. Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescerem e tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Se ela é uma mentirosa, onde está o potencial para mudança nisso? Cultivar mais conversa interna de culpa e menos conversa interna de vergonha exige repensarmos a maneira como disciplinamos os nossos filhos e como falamos com eles. Também é necessário explicar esses conceitos a eles. As crianças são muito receptivas a conversar sobre vergonha se estivermos dispostos a fazê-lo. Quando elas estiverem com 4 ou 5 anos, já podemos explicar a diferença entre culpa e vergonha e dizer que os amamos mesmo quando fazem escolhas ruins. Quando Ellen estava no jardim de infância, a professora dela me telefonou certa tarde e disse: agora entendi totalmente o que você faz. Ao lhe perguntar a razão, ela me contou que naquela mesma semana tinha olhado para Ellen, que estava toda suja de tinta na aula de arte, e dito: Ellen, você é uma sujinha. Minha filha ficou muito séria e reagiu: eu posso ter feito sujeira, mas eu não sou sujinha. Charlie também assimilou a diferença entre vergonha e culpa. Quando peguei nossa cadela, procurando comida na lata de lixo, eu a repreendi dizendo: menina má. Charlie apareceu, de repente gritando: Daisy é uma boa menina que fez uma má escolha.
Nós a amamos, só não aprovamos suas escolhas. Quando tentei explicar a diferença, argumentando que Daisy é uma cadela, a reação dela foi: "Ah, entendi. Daisy é uma boa cadela que fez uma má escolha." A vergonha é dolorosa para as crianças porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas e, portanto, mais dependentes, não se sentirem amadas é uma ameaça à sobrevivência, é um trauma. Estou convencida de que a razão pela qual a maioria de nós regride os sentimentos infantis quando passa alguma vergonha é porque o cérebro armazena as experiências de vergonha como traumas, e quando elas são reativadas, nós retornamos àqueles lugares. Não temos uma pesquisa neurobiológica para confirmar isso, mas coletei centenas de entrevistas que revelam o mesmo padrão. Não sei o que aconteceu. Meu chefe me chamou de idiota na frente da equipe e eu não disse nada. De repente, me vi na sala de aula da professora do 4º ano e fiquei completamente mudo. Foi impossível encontrar uma boa resposta. Meu filho errou o segundo arremesso de lance livre e eu enlouqueci. Eu sempre disse que nunca iria fazer com meu filho o que meu pai fez comigo, mas lá estava eu, gritando com ele na frente do time. Não sei como isso aconteceu. No capítulo 3, aprendemos que o cérebro processa a rejeição social e a vergonha da mesma maneira que processa a dor física. Suspeito que temos algum dia provas científicas para confirmar minha hipótese sobre as crianças armazenarem vergonha como trauma. Mas enquanto isso, posso afirmar sem hesitação que as experiências de vergonha na infância afetam nossa autoestima e mudam quem somos e a maneira como nos enxergamos. Podemos nos esforçar para não usar a vergonha como instrumento de educação, mas nossos filhos ainda assim vão se deparar com ela no mundo exterior. A boa notícia é que quando os filhos entendem a diferença entre vergonha e culpa e descobrem que estamos interessados e abertos para conversar sobre essas experiências, eles ficam muito mais propensos a dividir conosco as dificuldades, porque possam estar passando com professores, treinadores, babás, avós e outros adultos que tenham influência em suas vidas. Isso é de importância crucial, porque nos dá a oportunidade de visualizar a vergonha como se fosse uma fotografia. Costumo usar um álbum de fotografia como metáfora para falar do impacto que a vergonha tem sobre as crianças. Como pais, uma vez que aprendermos sobre a vergonha, descobriremos que sim, nós envergonhamos nossos filhos. Isso acontece, até mesmo com pesquisadores, por conta da gravidade das consequências da vergonha. Também começaremos a nos preocupar que os episódios de vergonha que acontecem fora do ambiente doméstico possam moldar a personalidade de nossos filhos. Apesar de nossos esforços em família, e esses episódios acontecerão, insultos, humilhações e provocações são fatos corriqueiros na sociedade cruel em que vivemos. A boa notícia, porém, é que temos muita influência sobre o poder que essas experiências têm ou deixam de ter na vida das crianças. Muitos de nós se lembram de episódios de vergonha da infância que pareceram determinantes. Porém, é mais provável que nos recordemos deles porque não processamos essas experiências com pais e mães que estivessem abertos para conversar sobre a vergonha e comprometidos a nos ajudar nesse enfrentamento. Eu não culpo mais meus pais por isso, assim como não julgo minha avó por me deixar viajar no banco da frente do carro. Eles não tinham acesso às informações que temos hoje. Sabendo o que sei agora, penso sobre vergonha e valorização nos seguintes termos. Isto é o álbum e não a fotografia. Se abrirmos um álbum de fotografias e muitas das páginas contiverem fotos ampliadas de acontecimentos vergonhosos, fecharemos o álbum e nos afastaremos, pensando: a vergonha definiu esses momentos. Se, por outro lado, abrirmos o álbum e identificarmos algumas poucas fotos pequenas de episódios de vergonha, cercadas por imagens de felicidade, esperança, luta, enfrentamento, coragem, fracasso, sucesso e vulnerabilidade,
Os episódios de vergonha se tornarão apenas parte de uma história maior. Não serão eles que definirão o álbum. Mais uma vez, não podemos imunizar nossos filhos contra a vergonha. Em vez disso, nossa tarefa é ensinar e aperfeiçoar a resiliência. Isso acontece com conversas sobre o que é a vergonha e sobre como ela aparece em nossas vidas. Os adultos que entrevistei, que foram criados por pais que utilizavam a vergonha como instrumento básico de educação, tinham muito mais dificuldade de acreditar em seu valor do que os participantes que passaram. Constrangimentos apenas ocasionalmente e que puderam conversar sobre isso com seus pais. Se seus filhos já estão criados e você está se perguntando se é tarde demais para ensiná-los a combater a vergonha e a trocar o álbum, a resposta é não. Não é tarde demais. A vantagem de assumirmos nossas histórias, mesmo as mais espinhosas, é podermos escrever o seu final. Eis o trecho de uma carta que recebi há muitos anos de uma desconhecida. Seu trabalho mudou a minha vida de um modo muito estranho. Depois que minha mãe viu uma palestra sua, ela me escreveu uma longa carta em que dizia: eu não fazia ideia de que existe diferença entre vergonha e culpa. Acho que a fiz passar vergonha a vida inteira. Na verdade, queria usar a culpa. Nunca achei que você não fosse boa o bastante. Eu só não gostava das suas escolhas, mas acabei envergonhando você. Não posso voltar atrás, porém preciso que saiba que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e que sinto muito orgulho de ser sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Minha mãe tem 75 anos e eu 55. Essa confissão me trouxe cura e mudou tudo. Inclusive a maneira como trato meus próprios filhos. Além de ajudar nossos filhos a entenderem a vergonha e usarem a conversa interna da culpa em vez da conversa interna da vergonha, devemos ser bem cuidadosos em relação ao escoamento da culpa. Mesmo que não deixemos nossos filhos constrangidos, a vergonha ainda estará presente em nossas vidas de maneiras que podem ter um forte impacto sobre nossa família. Basicamente, é impossível exigir que as crianças enfrentem a vergonha melhor do que nós. Posso estimular Ellen a amar o próprio corpo, mas o que realmente conta são as constatações que ela faz sobre o relacionamento que eu tenho com o meu corpo. Posso aliviar as inquietações de Charlie em relação ao beisebol, dizendo que ele não precisa saber de tudo para começar a jogar, mas será que ele observa a mim e Steve tentando coisas novas, cometendo os erros e falhando sem sermos muito autocríticos? Por último, normalizar é uma das ferramentas mais poderosas de combate à vergonha que podemos oferecer aos filhos. Como expliquei no capítulo anterior, normalizar significa ajudar nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos muitas das mesmas dificuldades porque estão passando. Isso vale para ocasiões sociais, mudanças no corpo, situações de vergonha, sentimentos de rejeição e a vontade de ser corajoso apesar do medo. Algo sagrado acontece quando olhamos para nossos filhos e dizemos: eu também. Ou quando contamos uma história pessoal que tem algo em comum com o desafio que eles estão enfrentando. Diminuir a lacuna de valores, apoiar nossos filhos, significa apoiar aos pais. É importante fazer uma pausa para reconhecer a vergonha nos debates sobre valores parentais. E aqui eu peço licença para poder me hidratar um pouco, tomar um pouco d'água. E daqui a pouco eu volto novamente. Como é que vocês estão sentindo esse livro? Estão aprendendo bastante, gente? Como eu havia dito a vocês, eu estou relendo esse livro. E olha, tenho me emocionado, viu? Tem me emocionado bastante. Obrigada pela pausa. Quando ouvimos conversas ou lemos livros e blogs sobre temas controversos de criação de filhos, como
O trabalho feminino, a circuncisão, a vacinação, o lugar de dormir, a alimentação infantil, etc., o que se escuta é vergonha e o que se vê é mágoa. As pessoas, sobretudo as mães, exibem os mesmos comportamentos que define anteriormente como vergonhosos, insultos, humilhações e bullying. Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar de crianças se estiver envergonhado ou envergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Esse tipo de atitude cria um grande abismo de valores. Sim, a maioria de nós tem opiniões fortes sobre cada um desses assuntos, mas se realmente nos importarmos com o bem-estar mais amplo das crianças, nossa tarefa é realizar escolhas que estejam em harmonia com nossos valores e apoiar outros pais que estiverem fazendo o mesmo. Além disso, devemos cuidar do nosso próprio senso de dignidade quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez. Não sentimos necessidade de julgar nem de atacar. Alguém poderia levantar... Só um instante, por favor. Alguém poderia levantar a seguinte questão: então devemos ignorar os pais que estão abusando de seus filhos? Na verdade, alguém fazer escolhas diferentes das nossas não constitui por si só um abuso. Se houver um abuso real acontecendo, chame a polícia. Se não for o caso de polícia, não devemos chamar de abuso. Como assistente social, que passou 1 ano trabalhando em instituições de proteção à criança, tenho pouca tolerância para debates que usam com naturalidade os termos abuso ou negligência para amedrontar ou depreciar pais que estão apenas fazendo coisas que nós julgamos erradas, diferentes ou ruins. A questão de valores na educação tem a ver com comprometimento. Você está prestando atenção? Está refletindo sobre suas escolhas? Está aberto para aprender e reconhecer o erro? Tem curiosidade e quer fazer perguntas? Aprendi com o meu trabalho que há 1 milhão de maneiras para se exercer uma maravilha e comprometida paternidade ou maternidade neste mundo, e algumas delas vão colidir com o que penso sobre a criação de filhos. Por exemplo, Steve e eu somos muito restritivos em relação ao conteúdo que as crianças podem assistir na TV, sobretudo em se tratando de violência. Nós refletimos sobre isso, conversamos e tomamos as decisões que achamos melhor. Por outro lado, temos amigos que deixam os filhos assistir a filmes e programas a que não permitimos que Ellen e Charlie assistam. Mas eles também refletiram sobre isso. Conversaram e tomaram as melhores decisões que podiam. Eles apenas chegaram a uma conclusão diferente da nossa a respeito disso. Quando outros pais fazem escolhas diferentes das nossas, não se trata necessariamente de crítica. Viver com ousadia significa encontrar nosso próprio caminho e respeitar o que essa busca representa para outras pessoas. Diminuir a lacuna de valores, a aceitação, é isso. A autovalorização está intimamente ligada a amor e aceitação. E uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que nosso amor por eles é incondicional é ter certeza de que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Sei que isso pode parecer banal, mas tem um efeito poderoso no que às vezes pode ser uma questão angustiante para eles. No capítulo 4, define a aceitação como o desejo humano, inato de fazer parte de algo maior do que nós. Uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude. Ela exige que você seja quem realmente é. Quando pedi a alguns alunos que estavam terminando o ensino fundamental que se dividissem em pequenos grupos e discutissem as diferenças entre se encaixar e ser aceito, suas respostas me impactaram.
Ser aceito é estar em um lugar onde se quer estar e os outros o querem lá. Se encaixar é estar em um lugar onde se quer estar, mas os outros não estarem nem aí para você. Ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. Eu posso ser eu mesmo se sou aceito. Eu tenho que ser como o outro para me encaixar. Eles foram sábios em suas definições. Em seguida, falaram abertamente sobre a dor de não se sentirem aceitos em casa. Na primeira vez que pedi aos alunos do ensino fundamental que levantassem definições, um deles escreveu: não se sentir aceito no colégio é realmente difícil, mas não é nada comparado ao que sentimos quando não somos aceitos em casa. Quando perguntei aos estudantes o que essa resposta significava, eles usaram os seguintes exemplos: não atender às expectativas dos pais, não ser tão descolado ou popular quanto seus pais gostariam que fossem, não ser tão inteligente quanto os pais, não ser bom nas mesmas coisas que seus pais são ou foram, deixar os pais envergonhados por não ter muitos amigos ou por não ser um atleta. Seus pais não gostarem de quem você é e do que você gosta de fazer. Sentir que os pais não se importam com o que acontece em sua vida. Se quisermos estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. O que faz disso um grande desafio é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação, para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Aqui vai um exemplo de como podemos crescer juntos e como nossos filhos são capazes de sentir empatia. Um dia, assim que Ellen chegou do colégio, ela começou a chorar e correu para o quarto. Imediatamente a segui e me ajoelhei diante dela perguntando o que havia de errado. Em meio a soluços ela disse: estou tão cansada de ser os outros. Não aguento mais isso. Não entendi nada e pedi que me explicasse o que ela queria dizer com os outros. Todo dia jogamos futebol no recreio. 2 garotos são os capitães e eles escolhem os times. O primeiro capitão diz: eu quero Suzy, John, Peter, Robin e Jack. O outro diz: eu fico com Andrew, Steve, Kate e Sue. E vamos dividir os outros. Todo santo dia eu sou um desses outros. Nunca sou escolhida pelo nome. Fiquei de coração partido. Ellen estava sentada à beira da cama com as mãos no rosto. Eu estava tão preocupada quando a segui para o quarto que nem tinha acendido a luz. Eu não conseguia suportar a vulnerabilidade de ver minha filha sentada no escuro chorando. Então levantei para ligar as luzes do quarto. O ato de procurar interruptor para aliviar meu desconforto me fez pensar em minha citação preferida sobre escuridão e compaixão, escrita pela monja budista americana Pema Chodron. Acho que é esse o nome. Compaixão não é uma relação entre o curador e o ferido. É uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão, podemos nos mostrar presentes na escuridão do outro. A compaixão se torna real quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos. Ao acolher esse pensamento no coração, desisti de acender as luzes e voltei para me sentar com Ellen na escuridão emocional em que ela estava. Coloquei o braço em seu ombro e disse: eu sei como é ser os outros. Ela soou o nariz com as costas da mão e respondeu: não, você não sabe. Você é muito popular. Insisti que realmente sabia como era isso. Quando sou menosprezada, continuei, sinto dor e raiva e fico me achando pequena e solitária. Não faço questão de ser popular.
mas quero que as pessoas me valorizem e me tratem como alguém que importa, que me aceitem como eu sou. Ellen ficou espantada. Então você sabe, é exatamente como eu estou me sentindo. Nós nos abraçamos e ela me falou de suas experiências no recreio. Eu lhe contei sobre minhas dificuldades na época da escola, quando não se sentir aceito é sempre marcante e sofrido. 2 semanas depois, estávamos em casa e o carteiro chegou. Corri para a porta com grande expectativa. Eu iria falar em uma conferência em que haviam várias celebridades e estava ansiosa para ver o cartaz do evento. Eu me recostei na poltrona, desenrolei o cartaz e comecei a procurar minha foto. Enquanto eu fazia isso, ela entrou na sala e disse: "Que legal! É o cartaz que você estava esperando? Quero ver." Quando ela se sentou no braço da poltrona, percebeu que meu semblante havia mudado de expectativa para decepção e perguntou o que tinha acontecido. Abri espaço na poltrona e ela se sentou ao meu lado. Estiquei bem o pôster e ela foi passando seu dedo pelas fotos. "Não estou vendo você. Onde está?" Quis saber. Foi quando apontei para uma linha do cartaz, embaixo das fotos das celebridades, que dizia: "E outros." Ellen se inclinou sobre a almofada da poltrona, pôs sua cabeça em meu ombro e disse: "Ah, mãe, acho que dessa vez você foi um dos outros. Sinto muito." Eu não reagi imediatamente. Naquele instante eu estava mal, não só por não haver uma foto minha, mas também por estar profundamente incomodada com esse fato. Ellen se aconchegou mais, me fitou nos olhos e comentou: "Sei como está se sentindo, mamãe. Quando sou um dos outros, também me sinto pequena e solitária. Todo mundo quer ter importância e ser aceito." Aquele acabou sendo um dos melhores momentos de minha vida. Podemos não ter sempre uma sensação de aceitação no pátio do recreio ou no cartaz de uma conferência grande e elegante, mas naquele momento, Ellen e eu sabíamos que éramos aceitas onde isso mais importava: em casa. Ser uma mãe ou um pai perfeito não é a meta. Na verdade, os melhores presentes, os melhores instantes de ensinamento acontecem naqueles momentos imperfeitos em que permitimos que os filhos nos ajudem a diminuir a lacuna de valores. Susan, uma mulher que entrevistei há alguns anos, tem uma boa história sobre desenvolver a resiliência, a vergonha e diminuir a lacuna de valores. Ela estava ocupada conversando com um grupo de mães na saída da escola, enquanto seus filhos estavam por perto aguardando que ela os levasse para casa. As mães discutiam quem organizaria a festa de boas-vindas para os novos. Todas ali detestavam a ideia de ter que fazê-lo, mas a única que se voluntariou a dar a festa tinha uma casa imunda. Depois de falarem sobre essa mulher e sua casa por alguns minutos, todas concordaram que deixá-la organizar a festa pegaria mal, para elas e para a Associação de Pais e Mestres. Depois que se despediram, Susan pegou suas crianças, uma filha no jardim de infância e 2 filhos nos primeiros anos do ensino fundamental, e seguiu para casa. Um dos filhos de Susan falou inesperadamente no banco de trás do carro: "Você é uma ótima mãe." "Obrigada", agradeceu Susan, sorrindo e sem entender nada. Minutos depois deles terem entrado em casa, um mesmo menino se aproximou dela chorando. "Mãe, você está se sentindo mal?" perguntou ele. Ela se agachou e lhe respondeu: "Eu estou bem." "Por quê? O que houve?" "Você sempre nos diz que quando as pessoas falam mal de alguém só porque ele é diferente, é porque elas mesmas não estão bem. Você disse que quando estamos felizes com quem somos, não falamos coisas ruins das outras pessoas." Susan reconheceu imediatamente o gosto amargo da vergonha. Ela sabia que seu filho tinha ouvido a conversa dela com as outras mães na escola. Este é o momento da criação de filhos plenos. Se estivéssemos no lugar de Susan, conseguiríamos suportar a vulnerabilidade ou precisaríamos descarregar a vergonha e o incômodo
jogando a culpa nos filhos por terem passado dos limites? Poderíamos aproveitar essa oportunidade para reconhecer a maneira maravilhosa como eles estão praticando a empatia? Seríamos capazes de errar e consertar nossos erros? Se quisermos que nossos filhos assumam seus atos e sejam honestos sobre suas experiências, teremos que agir da mesma forma. Susan olhou para seu filhinho e disse: Muito obrigada por se preocupar comigo e por perguntar como estou me sentindo. Eu estou bem, mas acho que cometi um erro. Preciso de um tempo para refletir sobre tudo isso. Você está certo sobre uma coisa. Eu disse coisas terríveis. Depois que Susan caiu em si, ela se sentou com o filho e os dois conversaram. Eles discutiram sobre como é fácil se deixar levar por um grupo em que todos estejam falando de alguém. Susan foi sincera e admitiu que às vezes se preocupam com o que as pessoas pensam. Ela contou que seu filho se inclinou para ela e sussurrou: Eu também, mamãe. Eles prometeram então continuar conversando sobre suas experiências. Comprometimento exige um investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com os nossos filhos e tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate sobre a criação de filhos. Eles vêm de tradições e culturas diferentes e defendem valores distintos. O que têm em comum é colocar em prática os seus valores e adotarem a seguinte postura: Eu não sou perfeito e não estou sempre certo, mas estou aqui, aberto, prestando atenção, amando e estando completamente presente. Não há dúvida de que envolvimento requer sacrifício, mas foi com isso que nos comprometemos quando decidimos ser pai ou mãe. Quase sempre temos tantas exigências competindo com um tempo reservado atenção aos filhos que chega a ser fácil pensar: Não posso sacrificar algumas horas do meu dia para examinar a página do meu filho no Facebook, ou me sentar com minha filha enquanto ela me conta em detalhes o fiasco que foi a feira de ciências de sua turma. Também luto contra isso. Mas Jimmy Grace, um sacerdote de nossa igreja episcopal, veio em meu socorro com uma pregação sobre a natureza do sacrifício que mudou totalmente o que penso sobre a criação de filhos. Ele explicou que, na sua forma original em latim, sacrifício significa tornar sagrado ou tornar santo. Acredito que quando estamos completamente comprometidos com a criação dos filhos, mesmo que de uma forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós estamos tornando alguma coisa sagrada. A coragem para estar vulnerável. A coragem para estar vulnerável. Antes de escrever esta parte do livro, espalhei as informações coletadas na pesquisa sobre a mesa de jantar e perguntei: o que os pais consideram a coisa mais vulnerável e corajosa que eles fazem no esforço para criarem filhos plenos? Pensei que levaria dias para descobrir, mas quando repassei as anotações de campo, a resposta estava clara: deixar os filhos travarem suas próprias lutas e experimentarem a diversidade. Em minhas viagens pelo país, constatei que parece estar crescendo a preocupação por parte de pais e professores de que as crianças e os adolescentes não estejam aprendendo a lidar com a diversidade ou a frustração, porque nós estamos sempre socorrendo-os e os protegendo. O interessante é que ouço essa inquietação, principalmente dos pais que estão cronicamente intervindo, socorrendo e protegendo seus filhos. Não é que nossos filhos não consigam conviver com a vulnerabilidade de lidar com as próprias situações de vida, mas somos nós que não suportamos a incerteza, o risco e a exposição emocional, mesmo quando sabemos que é a coisa certa a fazer. Eu costumava me opor a deixar meus filhos fazerem as coisas do jeito deles, mas extraí um ensinamento de minha pesquisa que mudou drasticamente meu ponto de vista, e não vejo mais o socorro e a intervenção exagerada na vida dos filhos como algo inútil.
Agora os vejo como algo perigoso. Não me entenda mal, ainda luto e ainda me meto quando não devia, sabe? Mas agora penso 2 vezes antes de deixar a ansiedade ditar minhas atitudes. Isso porque sei que a esperança faz parte da luta. Se quisermos que nossos filhos desenvolvam altos níveis de esperança, precisamos deixá-los travar suas próprias batalhas. Aliás, além de amor e aceitação, o que mais quero que meus filhos desenvolvam é um profundo sentido de esperança. Experiência com adversidade, determinação e coragem apareceram em minha pesquisa como importantes características da vida plena. Quando mergulhei na literatura para buscar um conceito que tivesse todos esses elementos, encontrei a pesquisa sobre esperança do PhD em psicologia Charles R. Snyder. Fiquei surpresa. Primeiro eu pensava que esperança fosse uma emoção morna e difusa, a sensação de uma possibilidade. Segundo, eu procurava alguma coisa fragmentária e que apelidava de plano B. As pessoas poderiam se voltar para o plano B quando o plano A falhasse. Como pode ser constatado, eu estava errada sobre esperança e certa sobre fragmentação e plano B. De acordo com Snyder, que dedicou sua carreira a pesquisar esse tema, esperança não é uma emoção, um sentimento. Ela é uma maneira de pensar ou um processo cognitivo. As emoções têm uma função de apoio, mas a esperança é realmente um processo de pensamento composto, pelo que Snyder chama de uma trilogia de metas, caminhos e ações. Em termos resumidos, a esperança ocorre quando temos a capacidade de estabelecer metas realistas. Sei aonde quero chegar. Somos capazes de descobrir como alcançar essas metas, incluindo a capacidade de nos mantermos flexíveis e desenvolvermos rotas alternativas. Sei como chegar lá. Sou persistente. Posso tolerar frustrações e tentar novamente. Acreditamos em nós mesmos, eu posso fazer isso. Portanto, a esperança é uma combinação de estabelecer metas e ter determinação e perseverança para persegui-las. Além de acreditar em nossas próprias habilidades, esperança é, portanto, um plano B. E aqui está a parte que me inspirou a lidar com minha própria vulnerabilidade, para que eu pudesse recuar e deixar meus filhos descobrirem algumas coisas por si mesmos. A esperança é algo que se aprende. De acordo com Snyder, os filhos geralmente aprendem a esperança com seus pais. Para isso, as crianças necessitam de relacionamentos que sejam marcados por limites, consistência e apoio. Filhos com altos níveis de esperança tiveram experiências com a adversidade. Foi dada a eles a oportunidade de lutar e, ao fazer isso, eles aprenderam a acreditar em si mesmos. Criar filhos que sejam esperançosos e que tenham a coragem de ser vulneráveis significa recuar da superproteção e deixá-los experimentar a decepção, lidar com os conflitos, aprender a se impor e ter a oportunidade de falhar. Se estivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida, calando as críticas e assegurando sua vitória, eles nunca aprenderão por conta própria que têm a capacidade de viver com ousadia. Tive uma experiência com Ellen que foi uma verdadeira lição sobre o assunto. Eu estava chegando para pegá-la na aula de natação. Estava escuro e do carro eu só podia enxergar sua silhueta, mas pela sua postura eu sabia que alguma coisa errada estava acontecendo. Quando ela entrou no carro, se lançou para o banco da frente e antes que eu pudesse perguntar alguma coisa, ela estava chorando. O que aconteceu, filha? Você está bem? Ela olhou para fora da janela, respirou fundo e enxugou as lágrimas na manga do casaco e disse: vou ter que nadar os 100 metros na modalidade peito na competição de sábado. Percebi que isso era algo realmente ruim no universo dela. Por isso tentei não me mostrar aliviada como, na verdade, eu estava, pois, para variar,
Eu já tinha imaginado pior. Você não entende. Eu não posso competir em nado peito. Sou horrível. Você não faz ideia. Implorei para o professor não me inscrever nessa competição. Eu já me preparava para responder com alguma coisa solidária e encorajadora quando acessei a entrada da garagem, mas ela me olhou direto nos olhos, pôs sua mão sobre a minha e disse: Por favor, mamãe, me ajude. Eu ainda vou estar nadando quando as garotas já estiverem fora da piscina e as nadadoras da próxima prova estiverem se preparando para saltar. Eu sou realmente lenta nesse estilo. Eu não podia respirar, nem podia raciocinar com clareza. De repente, tenho 10 anos e estou no bloco de largada me preparando para nadar em uma importante competição infantil. Meu pai está na linha de largada e me envia aquele olhar que diz: vencer ou morrer. Estou na raia próxima à borda da piscina, a raia lenta. Vai ser um desastre. Momentos antes, eu estava sentada no banco de competidoras, imaginando uma corrida até minha bicicleta que estava encostada em uma cerca ali perto, quando entreouvi meu treinador dizer: Vamos deixá-la nadar nesse grupo de crianças mais velha. Eu não tenho certeza se ela poderá completar a prova, mas será interessante. Mamãe? 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 Você está me ouvindo? Você vai me ajudar? Vai pedir ao treinador que me coloque em outra prova? A vulnerabilidade se tornou incontrolável e eu quis gritar: Sim! Você não precisa nadar em nenhuma prova que eu não queira, nunca! Mas não. Não fiz. A calma foi uma de minhas novas práticas de plenitude. Então, respirei fundo, contei até 5 e disse: Deixe-me falar com seu pai. Depois que as crianças foram dormir, Steve e eu passamos 1 hora discutindo a questão de Ellen e finalmente concordamos que ela teria que se entender com o treinador. Por mais que a decisão parecesse acertada, odiei cada minuto dela e tentei tudo, desde uma briga com Steve até culpar o treinador de Ellen por expor o meu medo e liberar minha vulnerabilidade. Ellen ficou chateada quando lhe contei o resultado de nossa conversa e estava mais zangada quando chegou em casa naquela tarde e nos disse que seu treinador achava que era importante para ela ter uma tomada de tempo oficial naquele evento. Ela cruzou os braços sobre a mesa, fechou os olhos e chorou. Depois de um tempo, levantou a cabeça e disse: Eu podia desistir da prova. Muita gente perde a largada. Uma parte de mim pensou: solução perfeita. Mas então minha filha continuou: Eu não vou ganhar. Não sou boa em nado peito, nem para chegar em 2º ou 3º lugar. E todos vão estar assistindo. Esta era a oportunidade para redefinir o que é importante para ela. Tomar a cultura de nossa família mais importante do que o evento de natação, do que seus amigos e do que a cultura esportiva ultracompetitiva que é dominante em nossa comunidade. Olhei para ela e disse: Você pode desistir. Eu provavelmente pensaria nisso se estivesse no seu lugar. Mas e se a sua meta para essa prova de natação não for vencer e nem ao menos sair da piscina ao mesmo tempo que as outras garotas? E se sua meta for comparecer e se molhar? Ellen olhou para mim como se eu estivesse louca. Só comparecer e entrar na água? Perguntou. Contei a ela que tinha passado muitos anos sem tentar fazer qualquer coisa em que já não fosse muito boa e que essa atitude quase me fez esquecer como é bom ser corajosa. Às vezes, a coisa mais importante e mais corajosa a se fazer é simplesmente comparecer. Expliquei. Steve e eu decidimos não estar próximos quando Ellen fosse chamada. Na hora de que as meninas se alinharem para a largada, eu nem tinha certeza de que ela estaria lá, mas estava. Ficamos no final da raia onde ela nadaria e prendemos a respiração. Ela olhou diretamente para nós,
assentiu com a cabeça e ajustou seus óculos de natação. Ellen foi a última a sair da piscina. As outras competidoras já haviam deixado a água e as meninas da prova seguinte já ocupavam seus lugares. Steve e eu gritamos e aplaudimos o tempo todo. Quando ela finalmente saiu da piscina, caminhou até seu treinador, que lhe deu um abraço e fez algum comentário sobre o seu movimento de pernas. Depois, ela se dirigiu até nós, sorrindo e um pouco chorosa. Ela olhou para o pai e para mim e disse: "Foi bem ruim, mas eu fiz. Eu compareci e me molhei. Fui corajosa." Escrevi este manifesto sobre criar filhos porque tive que fazê-lo. Steve e eu precisamos dele. Desprezar as comparações em uma sociedade que usa aquisições e conquistas para avaliar valor não é fácil. Use seu manifesto como um barômetro, uma prece e uma meditação quando estou lidando com a vulnerabilidade ou quando sou assolada por medo de não ser boa o bastante em alguma coisa. Ele me fez recordar a descoberta que mudou e que provavelmente salvou minha vida. Quem somos e nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais fortes de como nossos filhos se sairão na vida do que tudo que sabemos sobre a criação de filhos. Vou pedir uma pausa para vocês aqui, tomar um pouco mais de água. Licença. Muito obrigada pela pausa, voltando. Manifesto pela criação de filhos plenos. Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio de minhas palavras e atitudes. As lições sobre o amor estão na maneira como eu o trato e como eu trato a mim mesma. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e de autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria. Todas as vezes que me vir praticando o amor próprio e acolhendo minhas próprias imperfeições, nós praticaremos a coragem em nossa família, ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitória. Em nosso lar sempre haverá espaço para ambos. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos e respeitaremos limites. Valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeira serão valores de família, assim como práticas de família. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los, e ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria, para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você sinta alegria, para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem em nossa porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia a nossa vida diária. Juntos, choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas, em vez disso, ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos, um com o outro. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Quando iniciar sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo, amá-lo, nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita, mas eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo verdadeiramente e profundamente. E aqui termina o capítulo 7, deixando o nosso coração muito aquecido, muito amoroso, muito reflexivo. Tomara que vocês estejam gostando, apreciando esse livro tanto quanto eu, porque nessa releitura ele me diz muitas coisas, gente. Um super abraço para você que ficou até o final deste capítulo e até mais. Tchau!